Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, preciso falar uma coisa para vocês, tá? Eu não sei se muitas pessoas tiveram realmente uma noção real, 100%, do que aconteceu no Arnold Classic Brasil ontem. Vocês viram que o Goodvito foi campeão, mas cara, eu fiquei surpreso demais com a evolução que os dois atletas principais, o Leandro Pérez e o Goodvito, né, que eram obviamente cotados ali já para ser tanto o Goodvito como top 1, né, ele era o favorito, e o Leandro Pérez ficando ali no segundo lugar. Mas cara, a evolução que os dois acabaram trazendo ali pro evento foi tão absurda, cara, que eu confesso pra vocês, tá? Eu tava lembrando, né, da minha memória ali, olhando o campeonato ao vivo e tentando me lembrar como era o Pérez, como era o Goodvito. E, cara, eu não tava acreditando na evolução dos dois. Mas, cara, a evolução do Goodvito foi tão surreal, velho, que ele conseguiu até tirar um pouco do brilho do Pérez, tá? Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o Pérez, porque eu acredito que merece. O físico que ele trouxe, cara, foi surreal, muito, muito bom mesmo. Fez ajustes ali incríveis. Mas, cara, o Goodvito, eu tava fazendo a edição aqui do vídeo, mano, colocando lado a lado. Enquanto mais eu editava, mais eu não acreditava, velho. Porque, assim, eu tava ajustando a proporção, vendo, né, se a altura tava parecida. E, cara, é bizarro. Olha isso aqui. Bom, pessoal, essa versão aqui da esquerda do Goodvito é a versão apresentada lá no Arnold Classic Brasil de 2023, quando ele teve aquele confronto lá com o Rafael Brandão, tá certo? E aqui é a versão do Goodvito atual, a mais recente. E, cara, olha esse duplo bíceps de frente. Isso aqui, mano, é inacreditável. Cara, olha isso aqui. Me diz, como pode, como é possível o cara evoluir tanto a largura de dorsal desse jeito? Cara, isso aqui é bizarro, tá? É bizarro. Mano, eu não tava acreditando, velho. Inclusive, eu pergunto pra vocês aqui, vocês conhecem outro cara que conseguiu adicionar tanta largura assim de dorsal no duplo bíceps de frente? Cara, surreal, né? Obviamente algumas pessoas vão falar do Pérez, mas lembrando, tá? É assunto pro próximo vídeo, eu quero focar no Goodvito. Porque assim, cara, falando de um cara que tem aí o que, 1,70 m, era um cara que já era largo, né? Você olhava o Goodvito, mesmo que ele... É porque hoje, olhando, né, a comparação, você vê que realmente ele precisava de mais de largura de dorsal. A dorsal dele não fazia um contraste tão bom com a parte aqui, né, da caixa torácica dele. Então, realmente, tava um pouco em falta pra que ele conseguisse preencher mais esse V-taper. E, mano, olhando agora a versão atual, é brincadeira, né, velho? Surreal, e até eu me pergunto, né, será que adicionando um vácuo agora, ele conseguiria deixar ainda mais dramático esse V-taper, né, esse contraste de largura de tronco com a parte aqui do quadril dele? Porque no vácuo, né, ou pelo menos ele alongando assim a linha de cintura, ele conseguiu manter bem a largura, tá? Em outras poses ele não conseguiu manter tanto assim, e obviamente, né, esse ganho de largura de cintura é algo esperado para um cara que conseguiu adicionar tanto volume. Mas, cara, essa largura de dorsal surreal. O nível de profundidade de corte aqui das pernas dele também tá melhor. Ele tá posando com a perna um pouco mais junta, né? Você consegue ver até pelo posicionamento dos pés dele, ó. Aqui do joelho dele também tá um pouco mais reto, né? Então ele não tá usando tanto os adutores dele. É por isso que você pode ver talvez uma diferença em relação à largura da perna. Mas o volume, o nível também ali da qualidade da pele tá muito melhor. Mas, cara, o que me surpreendeu mesmo foi a largura de dorsal, tá? Na expansão de dorsal de frente, olha isso aqui. Ele agora com o abdômen um pouco mais relaxado. Cara, olha a diferença disso, mano. Não é sério. Isso aqui, rapaziada, é a amada do Pacho. O Pacho é um cara viciado, eu já falei pra vocês. Esse cara gosta de alargar o redondo maior dos atletas dele. Que no caso, tá, pessoal, algumas pessoas levam aí na maldade. Eu particularmente, tá, não sou esse tipo de cara que gosta de fazer aí piada de quinta série. Mas o redondo maior é um dos músculos responsáveis aí pra você ter essa largura escapular, né? E o Pacho é um cara que gosta muito de fazer isso com os atletas dele. E foi, dá pra ver, né, que ele fez isso aí com o Goodvito. Continuando, pessoal, agora vamos aqui pro duplo bíceps de frente. E, mano, olha isso aqui. Dá pra ver, tá, pessoal? Primeiro, antes de tudo, que a largura de dorsal, nessa pose aqui, cara, ele não consegue explorar ainda 100%, justamente porque ele não consegue encaixar a pose no seu melhor, né? Então, eu acredito que não teve tantas melhorias expressivas nessa pose por conta disso, mas também, pessoal, não dá pra negar como a densidade aqui do ombro dele, ó, tá melhor. Do braço também, aqui agora no peitoral de lado, ó. Mano, eu tô meio enferrujado pra fazer o vídeo, né, cara? Tô travando, mas consequência, né, de ter ficado esse tempo aí sem postar. Peitoral de lado, olha isso aqui. A pose, a execução da pose, muito melhor, tá? Agora ele tá usando mais, ó, a caixa torácica dele, então ele tá elevando mais o peitoral dele, né? Isso aí, obviamente, deixa a pose com um visual um pouco mais clássico, o que, querendo ou não, né, pessoal, prejudica o fato de ele não conseguir mostrar tanto densidade assim no peitoral de lado, porque geralmente na Open os atletas preferem, né, se encolher um pouco mais pra ficar mais abarrotado, né, mais
Na verdade, não é abarrotado que fala, né, cara? É mais. Não sei, esqueci a palavra, tá? Mas bom, a melhoria aqui que ele teve no ombro, né, cara, na separação, na divisão do braço, tá certo? É bem notável, mas a melhoria do peitoral eu não senti que foi tão expressiva assim, tá? Inclusive, aqui nessa pose, justamente, obviamente, tá pelo posicionamento da caixa torácica dele, ele consegue extrair mais espessura de peitoral. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Aqui ele tá posando um pouco mais open, tá? Se ele conseguisse colar os braços, eu acho que já tava perfeito. Ele não precisava ter feito esse ajuste na caixa torácica dele. Porém, ainda assim, né? Entretanto, todavia, essa pose, no geral, ela tá muito melhor. Ele tá mais largo de ombro a ombro, a perna dele tá mais condizente com a parte superior, aqui ele ficava muito dominante, né? E mesmo que isso seja um ponto positivo contra outro cara que seja muito bom na parte superior, ele ficaria muito exposto fazendo essa pose aqui, como ele ficou, né? Ao lado do Rafael Brandão. Então, essa pose aqui, ela tá mais harmônica e mesmo que o peitoral dele não tenha evoluído tanto, ainda assim é uma pose bem melhor, tá? Então, ponto aí pro Good Vito, né, cara, que falou que ia treinar essa pose dele e realmente melhorou. E aqui, mano, olha isso aqui, tá? Não somente a pose, cara, fala sério, né? É surreal. Primeiro, tá? Olha o que eu falei pra vocês em relação ao ombro. Olha como o ombro dele tá mais detalhado, tá mais marcado. O braço também tem uma separação muscular melhor, correto? Agora, velho, essa dorsal, não somente a dorsal, né, mas o trapézio, os músculos escapulares estão bem melhores. Não somente a ativação de todo o latíssimo do dorso dele, que agora você consegue ver, inclusive, ó, a parte baixa aqui, né, embaixo é do redondo maior dele, mas também o jeito que ele tá posicionando, ó, a parte aqui da lombar dele, né, dá pra ver que ele tá usando melhor a coluna dele, o posicionamento também de quadril, a perna dele não tá tão assimétrica assim, né, que ele ficava muito torto. O Good Vito, se eu não me engano, é um cara que tem... Eu não sei se ele tem escoliose, tá? Mas eu via algumas vezes, né? Principalmente quando ele começou a surgir aí no Instagram, né? Fazer sucesso. Ele era bem mais torto. E agora, velho, ele tá bem alinhado. Olha isso aqui. E a pose, ela tá muito proporcional. Olha como o V-taper dele tá muito mais dramático, né? A diferença, tá? Do contraste da largura da cintura com essa borda aqui, o superior da dorsal, tá muito melhor do que aqui. Você vê que a dorsal dele aqui era quase que negativa, né? Se comparado com os músculos escapulares, com o trapézio, toda essa região superior, ela se projetava muito mais do que a dorsal. Aqui não, tá tudo mais projetado de um jeito mais harmônico. Então, a dorsal dele tá num plano muito semelhante ao trapézio, aos ombros, aos músculos escapulares. Então, cara, uma pose assim que melhorou demais, tá? Só que, curiosamente, parece que o glúteo dele não tá tão fibrado quanto aqui, tá? Eu não sei, né, se foi questão de ativação, se ele tá preferindo fazer um posicionamento de quadril, né, que acaba prejudicando um pouco da ativação do glúteo, mas independente disso, cara, o nível de detalhamento dele tá absurdo, né? Aqui no posterior de perna, poderia marcar mais esse, claro, mas ainda assim, cara, vocês viram, né? Em motion, em vídeo, ele realmente tem muita marcação na parte inferior, e isso vai se refletir nessa próxima pose, que no caso é a expansão de dorsal de coxas, tá? Quando ele faz essa remada aqui, eu consigo ver que ele tava com condicionamento talvez um pouco superior aqui no glúteo, né? Dá pra ver, mas vamos ver aqui na pose completa, tá? Porque os isquiotibiais dela aqui parece que tá mais marcado, olha isso aqui, pose completa. E, mano, eu vou falar pra vocês, tá? Muita gente talvez não vá concordar com o que eu vou falar. O Tyler Mano também, ele discorda da minha opinião. Mas, cara, eu acho essa pose muito boa, velho. Ele fala que essa pose aqui não é muito boa do Good Vito, né? Porque falta densidade. E, cara, eu discordo muito disso, sabe? A parte superior, a largura que ele tem, a proporção de ombro com dorsal, o trapézio. Cara, eu acho a dorsal dele muito bonita também. Ela tem uma espessura legal, entendeu? E, mano, o posicionamento de perna eu acho muito fera, velho. Porque esse posicionamento de perna é difícil de ser colocado em prática, né? Você ficar muito bem neles. Sem falar que, claro, você conseguir contrair os isquiotibiais e o glúteo também não é tarefa fácil desse jeito. Mas, cara, ele consegue colocar tudo de uma maneira tão bacana que eu acho que essa pose fica absurda, mano. Então dá pra ver, né, que ele teve mais largura aqui, ó, na parte baixa da dorsal. Só que a evolução realmente mais expressiva foi no duplo bíceps de frente, né? Tríceps de lado, olha isso aqui. Melhoria significativa na pose, porque aqui ele tentava mostrar mais largura de ombro a ombro, e mesmo que seja algo positivo, infelizmente, pessoal, acaba tirando sim, tá? Em relação a alguns atletas, um pouco da estética, e alguns árbitros também não aprovam tanto assim essa, né, rotação de tronco, porque alguns caras acabam exagerando, ficando quase que de frente, então é pra ser um tríceps de lado, né? Então essa pose aqui, ela tá muito melhor encaixada, apesar, tá, de que aqui ele tá claramente mais volumoso, né, por conta dessa posicionamento aí de ombro que ele adicionou, tá certo? O abdômen dele também tava mais centrado. É isso aí, mano. Acho que nessa pose aqui não teve tantas melhorias expressivas, porque realmente, cara, a diferença que ele teve foi no frame, né? A perna dele dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Às vezes, cara, ele não consegue ativar 100%, mas quando ele ativa, você consegue ver como o nível de definição dele não somente está, digamos assim, mantido, mas o nível de profundidade de corte está aprimorado. Você fazer isso adicionando muito peso é difícil, cara, entendeu? Dá pra ver também, ó, que a linha de cintura dele deu uma certa largada, né? Você vê aqui
a região do oblíquo, né, a parte inferior, teve sim um certo ganho, mas também pode ser questão de engajamento. Tanto é que tem uma parte aqui, ó, essa daqui que ele fica de frente, que ele contrai mais os oblíquos dele, e você vê que fica um pouco menor, mas comparado com essa versão, a diferença é sim um pouco significativa em termos de projeção, né, cara, do oblíquo aqui. Então, ele teve sim, tá certo, é um aumento aí pequeno da linha de cintura dele, mas, cara, compensou muito, entendeu? Se alguns caras têm essa neura, né, de que, pô, não vou ficar mais volumoso, senão eu vou perder minha linha de cintura, como, por exemplo, o Rafa Brandão, né, já expressou muitas vezes essa opinião aí, né, em relação a ter esse ganho de volume, né, que você pode, obviamente, prejudicar a linha de cintura. Isso é fato, né, cara, é difícil você ganhar tanto peso assim, sem ter esse ganho aí de largura de cintura, mas, cara, compensou muito porque a largura que ele colocou de dorsal, muito significativa, né, então fez com que a proporção do físico dele ainda se mantesse no alto nível, então ele não perdeu o frame X, na verdade, ele só aprimorou. Esse ganho de largura de cintura não afetou a beleza do físico dele, tá? Agora ele vai fazer com mais musculoso e dá pra ver, ó. Eu posso sim falar pra vocês que é só uma questão de engajamento de abdômen, né? Aqui ele tá engajando mais o oblíquo dele, e isso dá pra ver, tá? Até por conta do abdômen dele, olha como tá mais diferente o formato do que aqui, tá vendo? Mas, cara, teve sim também um pequeno ganho de cintura, mas, cara, não dá pra criticar isso, mano, porque a melhoria que esse cara teve de largura de dorsal foi absurda, velho. Não somente isso, ele tá maior como um todo, é maior de perna, olha isso aqui, a perna dele, ela tá ocupando tanto espaço quanto aqui, sendo que aqui ele tava com a base muito mais aberta, com gap aqui, ó, tá vendo nos adutores dele, você vê que tem um vagão aqui na parte do meio das pernas, aqui não, ele tá com as pernas juntas, o que dificulta, obviamente, né, você adicionar mais de largura, e mesmo assim, a largura tá tão boa quanto aqui. É surreal, olha o volume do braço dele, olha a densidade do braço, a marcação aqui do braquiardial, deixa eu ver se ele vai espremer, olha isso aqui, mano. Cara, é fenomenal, tá? O peitoral não melhorou muito, fato, né? E o ombro também não teve um ganho tão expressivo assim de volume, mas, cara, as melhorias do Good Vito em algumas regiões aí foi brutal, tá? Que ele vai fazer o mais musculoso. Essa versão é muito massa, cara, porque mostra um pouco também, ó, da parte ali, né, cara, do trapézio medial dele, né? Então não fica só a parte superior do trapézio, um pouco ali do posterior de ombro aqui, né? Vem para jogo, um pouco também do infraespinhal, a parte medial ali do trapézio também vem, então fica bem monstruoso. Isso aqui, cara, da visão ali dos árbitros, deve ser realmente muito impactante, né, cara? Muito freak. Olha a densidade aqui no braço e a qualidade, né? A textura do músculo, tá? Aqui no ombro. Então, assim, cara, o Good Vito me surpreendeu muito, pessoal. Quero fazer um vídeo sobre o Pérez. Foi um vídeo bem rápido pra falar com vocês sobre isso aqui, mano. Vocês perceberam outras melhorias no Good Vito que eu não percebi? Se possível, comenta aí, tá, pessoal? Como vocês podem ver, não tá com um cenário tão legal aqui atrás, né, mano? Eu acabei me mudando aqui pra um lugar que eu vá ter mais disponibilidade pra fazer os vídeos, porque às vezes, cara, tinha um barulho do caramba, eu não conseguia fazer. E agora, mano, eu posso gravar até de madrugada se eu quiser. Então, não vai ter como eu dou uma desculpa aqui pra vocês de que, não tô fazendo o vídeo porque eu não consegui fulano de tal. Não, tá? Ajustei o quarto todo, fiquei 6 dias sem internet. Tá voltando agora, por isso que eu tô postando o vídeo. Eu só tava com a internet lá no meu celular, né, cara, que era do plano. Mas é isso aí, rapaziada. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Groove Suplementos. Tamo junto, valeu. É nóis.